Outro destaque agora, olha só que chega de Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou hoje sobre o caso do Banco Master e, em especial, aquela queda de braço que a gente tem acompanhado entre Banco Central e Tribunal de Contas da União. Ontem houve uma reunião para uma espécie de conciliação entre os presidentes do TCU e do BC. E aí hoje o ministro Fernando Haddad comentou esse caso. Ele disse que a pasta tem dado todo o respaldo institucional ao Banco Central em meio a essa crise do Master. Veja. Tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Eu penso que nós temos feito um trabalho conjunto muito importante, porque envolve a Fazenda também. O caso REAG envolve a Fazenda, tem uma conexão, né, que está sendo apurada entre os dois casos. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, né, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. Então, eu penso que as coisas vão caminhar para o canto certo, para o lado certo, né? O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso, e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo, evidentemente, todo o espaço para a defesa se explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? Bom, converso agora sobre isso, ao vivo, com o economista Gessner Oliveira. Obrigado, como sempre, Gessner, pela presença aqui com a gente e boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Vitor. Um prazer conversar com você e com os assinantes de Band News. Ô Gessner, ontem o ministro Vital do Rego, que é o presidente do TCU, garantiu que não tem agora a possibilidade de reversão da liquidação do Master, que a decisão do Banco Central foi tomada, que o TCU está fiscalizando, como é seu papel, fiscalizando o trabalho do Banco Central, pediu informações, mas que não tem possibilidade de que o Master reabra as portas, de que a liquidação seja desfeita. Você considera esse episódio esgotado? A crise está resolvida ou ainda não? Qual a sua leitura? Olha, Vitor, eu acho que, do ponto de vista do papel do TCU e do Banco Central, tenho a impressão que está resolvido, é um caso encerrado. Acho que houve um equívoco por parte do relator, Jonathan de Jesus, de eh, fazer uma tentativa de inspeção intempestiva, uma interferência no processo natural de uma autoridade monetária, num assunto extremamente delicado, que é a análise de solvência, né, e que culminou com a liquidação do Banco Master. Quer dizer, é o tipo de operação delicada que exige um enorme sigilo e uma expertise muito específico por parte da autoridade monetária. Não deveria ter tido nenhum tipo de interferência do TCU. Felizmente, eu acho que através do diálogo, através da de um ambiente de cooperação, de diálogo entre o TCU e o Banco Central, isso foi contornado, mas realmente ficou claríssimo que não há papel do TCU em interferência em um processo de liquidação. Quer dizer que não haverá reversão da liquidação é útil como uma declaração depois da reunião, etc., mas de fato era algo inimaginável, né? Era algo que seria impossível ressuscitar uma instituição financeira depois do processo que ocorreu. E o processo de liquidação deve continuar, todos esperamos que continue o processo normal com o ressarcimento dentro dos marcos regulatórios e legais, né? Eu acho que o que é importante derivar desse episódio é que não deve haver interferência na autonomia do Banco Central, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, como a gente está acompanhando. Não deve haver esse tipo de interferência extremamente negativo para a economia. Eu acho que essa que é a lição
que nós derivamos e, naturalmente, haverá outros aspectos a serem investigados, aspectos de fraude e outras questões que o Ministério Público e a Justiça certamente poderão encaminhar e verificar quais providências deveriam ser tomadas. Agora, Gessner, isso deixou alguma reação no mercado financeiro, uma certa apreensão com as próximas tomadas de decisão do Banco Central, se há o risco de pressão ou de algum tipo de desvio de conduta, não só do Banco Central, de outras autoridades, enfim, um ambiente de suspeição, de certa insegurança no Uhum. mercado financeiro, Gessner? Olha, Vitor, eu diria o seguinte, que essa apreensão ocorreu, de fato, quando do anúncio de que o TCU iria intervir e o relator queria uma série de informações e deu, inclusive, declarações sugerindo que poderia haver uma reversão do processo. Quer dizer, essa apreensão ocorreu, de fato, mas eu tenho a impressão que o desenrolar dos acontecimentos acabou levando a uma situação que ficou demonstrado que este é o tipo de ação que não deve ser feito, né. Eu tenho a impressão que o que a gente retira, deste episódio é que não deve haver esse tipo de interferência. Acho, portanto, que o estrago não foi grande, acho que foi um episódio lamentável, teria sido, melhor que não tivesse ocorrido, mas de qualquer maneira, eu tenho a impressão que a reação da sociedade, a reação das diversas autoridades e representantes da sociedade civil, ficou claro que a autonomia do Banco Central está fundada em algo que é muito mais poderoso do que a legislação, que é muito importante, evidentemente, a lei de autonomia do Banco Central, mas está alicerçado em um processo de fortalecimento institucional que nos dá um Banco Central com capacidade de atuação enquanto autoridade monetária e que não deve sofrer nenhum tipo de interferência que não seja técnica, que não seja algo efetivamente previsto pelo processo regulatório e institucional. Então, eu tenho a impressão que não creio que tenha ficado sequelas, viu, Vitor? Acho que do episódio fica apenas a lição, que não deve ser repetido. Perfeito. Agora, Gessner, explica para a gente como teria sido operacionalizada essa fraude, porque o próprio ministro falou hoje nessa entrevista coletiva que seria a maior fraude já vista no país. Podemos estar diante do maior caso de fraude do setor financeiro. E como algo assim acontece, será que pode ter havido também uma certa demora, uma lentidão na resposta das autoridades? E se houve também apoio político que permitiu que se chegasse a isso, Gessner? Uhum. Porque, e apoio político com certeza houve, ou pelo menos algum envolvimento político, porque o caso foi até levado ao Supremo Tribunal Federal com essa justificativa, a citação em um determinado momento a um parlamentar. Nem se sabe ao certo quem seria um Uhum. deputado federal, mas a investigação foi colocada em sigilo pelo ministro Dias Toffoli, mas há menção a parlamentar, o que levou o caso para o Supremo Tribunal Federal. Será que algo assim contou também com apoio político para acontecer, Gessner? Olha, Vitor, é é inevitável que se faça esse tipo de cogitação, né, se teria havido algum tipo de pressão política, etc. Eu acho que realmente seria prematuro afirmar que é a maior fraude, etc. Uma fraude pode ser feita de várias maneiras e é por isso que exige uma fiscalização bastante minuciosa, né. Eventualmente, tipicamente você pode ter ativos que de fato não existem, né, créditos que de fato não existem, mas que podem eventualmente, mediante algum tipo de manipulação, parecer que são créditos, que são ativos e isso levar a operações fraudulentas, né. Então, esse tipo de preocupação que precisa ser investigado, precisa ser avaliado e os culpados devidamente punidos. Eu tenho a impressão que não acredito, alguns analistas
dizem que o Banco Central poderia ter sido mais rápido, etc. Eu acho que é muito difícil fazer essa afirmação, na verdade, um processo de liquidação é um processo extremamente sensível. Imagine, Vitor, você não pode iniciar algum tipo de investigação tão grave em um mercado tão dinâmico, etc., porque de fato você pode eventualmente prejudicar instituições que estão simplesmente operando, fazendo suas transações, etc. O Banco Central tem que ser extremamente cauteloso e agir apenas naquele momento em que realmente o diagnóstico é preciso, é seguro. E acho que o Banco Central agiu no momento correto. Isso, em todo o processo de liquidação, sempre surge essa discussão se não haveria uma outra alternativa para aqueles que não queriam a liquidação, ou muitas vezes se fala, puxa, estava evidente que havia um problema de insolvência, etc. Eu prefiro não manifestar sobre o momento ideal, porque isso depende de um volume de informações que todos nós, neste momento, né, dado o sigilo, a confidencialidade do objeto, nós não temos para fazer esse tipo de afirmação. Eh, Quanto ao Supremo Tribunal Federal, que a gente tem acompanhado com atenção, é que digamos, o processo é muito discutível se o foro adequado para a discussão seria o Supremo Tribunal Federal, né. Vários juristas dão razões bastante robustas no sentido contrário, mas aqui é uma seara que eu não vou me manifestar. Perfeito. Um próprio questionamento, a própria ação do ministro Dias Toffoli, depois que foi revelada aquela viagem dele com um advogado do Master, né, no mesmo avião para assistir ao jogo da Uhum. final da Libertadores. Eles garantem que não trataram do assunto, que foi apenas uma viagem de lazer. E também o próprio caso do ministro Alexandre de Moraes, quando foi revelada a existência do contrato da esposa dele de quase 130 milhões de reais com o Master, e depois reportagens dizendo que houve pressão de Moraes sobre o Banco Central para tentar evitar a liquidação do Master, mas isso tudo ainda no campo das informações e dos questionamentos. Agora, Gessner, queria te ouvir sobre um outro ponto, que é o futuro, né? E a partir de agora, passado esse Uhum. caso do Banco Master, você vê as autoridades mais preparadas para evitar que um novo escândalo assim aconteça, ou seja, que uma instituição financeira, um banco, opere de uma forma que não seja saudável, que ofereça ativos que não vai conseguir cumprir, que foi isso que fez o Master, né? Oferecendo com ofertas Uhum. muito melhores, fugindo ao padrão de mercado, né? Muito atraentes para o consumidor, que depois no final se provaram vazias. Há o risco hoje de que isso se repita, que um novo Banco Master aconteça, ou não? Você vê o Brasil mais preparado para evitar que algo assim surja? Eu Olha, Vitor, eu vejo o Brasil mais preparado. Eu tenho uma visão otimista a esse respeito. Eu acho que é lamentável, obviamente, o episódio do Master, mas não acredito que seja um episódio que revele eh, negligência ou descuido, etc. Eu acho que, obviamente, foi um episódio que mostrou uma instituição cuja iniciativa, cujo desempenho estava completamente fora do padrão regulatório e foi devidamente, digamos, a autoridade monetária foi lá, liquidou a instituição e acabou com o problema. Eu não creio que haja qualquer tipo de indício de que nós temos um problema sistêmico, de outras instituições que estejam em situações, semelhantes à do Banco Master. O setor bancário brasileiro, o setor financeiro brasileiro tem uma característica muito interessante de solidez, né, de que, com um grau de prudência bastante grande, a nossa autoridade monetária, que tem esse papel de combate à inflação, tem esse papel também de zelar pela rigidez do sistema, zelar pela solidez do sistema. Eu acho que nós temos condições, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista bancário, extremamente saudáveis. Não há motivo
para preocupação nesse sentido. O Banco Master foi realmente uma instituição que saiu completamente do padrão de comportamento que se espera de uma instituição e foi devidamente liquidada. Quer dizer, eu acho que isso, em qualquer mercado financeiro do mundo, ocorrem casos, infelizmente, ocorrem casos onde há fraudes, onde há ações que são pouco prudentes e que acabam levando à insolvência e acabam levando à liquidação. Então, isso faz parte do jogo de mercado. Acho que não há razão para uma preocupação nesse sentido, né, Vitor? A economia brasileira já tem muitos problemas, o país já tem muitos problemas, mas não acredito que esse seja um problema olhando para o futuro. Perfeito. Gessner, vou mudar de assunto aqui, trazer uma outra fala do ministro Fernando Haddad. Nessa mesma entrevista coletiva que a gente mostrou, o ministro foi questionado também sobre a tarifa que Donald Trump vai aplicar aos países parceiros do Irã. Seria o caso do Brasil, isso afetaria também o Brasil. O ministro falou rapidamente sobre isso. Vamos ver. Será que a gente já tem aqui essa fala? Pronto. Agora, se eu for comentar cada iniciativa que é anunciada, né, e que são praticamente diários, né, os anúncios são diários, né? Então, uma hora é a Groenlândia, outra hora é o Canal do Panamá, outra hora é a Venezuela, o sequestro, outra hora... Eu não trabalho, entendeu? Então, vamos ver como é que são... Tá aí, né, Gessner? O governo ainda não tomando posição, o ministro evitou falar, mas se isso impacta o Brasil? Olha, há um impacto, não é um impacto, digamos, muito forte, mas certamente é um impacto, porque o Brasil mantém relações comerciais regulares com o Irã, há um fluxo de exportação brasileira para o Irã, bem como algumas compras importantes. Não é algo significativo na nossa pauta de exportação ou importação, mas obviamente afeta. Se porventura uma alíquota de 25% for colocada em virtude desses fluxos, certamente há um impacto. Eu tenho a impressão que o desempenho recente, a reação recente do Brasil diante de intervenções e choques tarifários do governo dos Estados Unidos, acho que mostra o caminho a ser seguido caso realmente se concretize uma ação dessa natureza. Eu acho que o Brasil foi sábio no sentido, sobretudo usando o diálogo entre os segmentos privados, a iniciativa privada, naturalmente coordenada com as atividades do Itamaraty, conseguem negociar, né? Negociar no sentido de evitar prejuízos, perdas maiores numa situação que todos nós acompanhamos com preocupação naturalmente extremamente delicada eh, em um país como o Irã, onde de fato há uma situação, há um regime autoritário, uma situação extremamente lamentável sob vários aspectos, mas que é um parceiro comercial. Acho que o Brasil tem que ter uma postura tranquila, pragmática e sempre olhando o caminho da negociação, né? Negociação com os Estados Unidos, negociação com os parceiros comerciais envolvidos, para que você minimize qualquer impacto sobre a nossa balança comercial. E, Gessner, olhando para o contexto internacional, isso pode levar o governo americano a atingir o seu objetivo, que é interromper a onda de repressão, né? As manifestações estão acontecendo, o regime reprimindo duramente, o número de mortos que não para de subir. Será que com essa medida, com essa ameaça de tarifa aos parceiros do Irã, vai haver algum tipo de recuo por parte do regime, uma interrupção desse banho de sangue ou não? Não muda o cenário? Olha, as sanções econômicas, né, na verdade, é uma sanção não mais diretamente contra aqueles que negociam com o Irã, mas procura colocar uma pressão de fornecimento de produtos ao Irã, né?
são sanções econômicas que, historicamente, têm efeitos nem sempre muito fortes, né? Isso depende muito, há toda uma discussão, há toda uma literatura sobre quais são os efeitos práticos de sanções econômicas, né? Em particular, o mercado é muito criativo para encontrar fórmulas de você driblar algumas dessas sanções. Então, eu tenho a impressão que seria difícil dizer que essas sanções contra parceiros que eventualmente negociem com o Irã, continuem a negociar com o Irã, terão o efeito almejado pelo governo dos Estados Unidos, né? Eu acho que o que realmente seria desejável seria, digamos, levar a uma situação que você tenha condições de construir, na verdade, reconstruir o país, né, de criar as condições para uma situação de democracia, para uma situação de normalidade. Infelizmente, o Irã, há várias décadas, vive num sistema teocrático, ditatorial, extremamente nefasto, mas, digamos, há sempre uma solidariedade à população do Irã e um desejo que o país encontre as melhores soluções. Acho que as sanções provavelmente não terão um forte efeito, Vitor. Ok, vamos acompanhar. Obrigado, Gessner, mais uma vez, pela presença aqui com a gente. Uma ótima tarde, bom trabalho por aí. Uma ótima tarde, um grande abraço a todos. Um abraço, até mais.